Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2, né? Um dos cursos do estudo completo da doutrina espírita. Já publicamos as aulas do volume 1, não é? Tá certo? Então, essas aulas estão todas gravadas no nosso canal. Para quem quiser realmente começar o estudo, tem que ir lá para o volume 1. A gente sempre lembra isso no início das nossas aulas. E esse estudo básico, volume 2, ele é composto de um módulo único. O módulo 1, que são os fundamentos básicos. Estamos no roteiro 28. Cada roteiro corresponde a uma aula, tá? Então, essa é a quarta e última parte desse tema, os reinos da natureza. E na sequência de todas as aulas que nós já publicamos no nosso canal, essa é a de número 139. Então, como nós já vimos nas aulas anteriores, estamos estudando aqui os reinos da natureza, né? Então, estamos falando do reino mineral, do reino vegetal, animal e hominal. E essa, como nós já falamos, é a quarta e última parte desse assunto. Então, em todos os mundos destinados à encarnação dos espíritos, existem o reino vegetal, animal e hominal. Então, esse slide aqui é o último slide da aula passada, né, da parte 3 desse assunto. Tá? A gente sempre coloca aqui o último slide, que é para quem está começando, quem está vendo a aula, se situar, né, em que ponto nós paramos. Nos mundos superiores, tudo é mais perfeito, plantas, animais e homens. No entanto, as plantas serão sempre plantas, os animais serão sempre animais e os homens serão sempre homens. Então, por mais evoluído que seja o mundo, sempre vai existir plantas, animais e homens, não é? É, apesar de apresentarem uma certa beleza em relação aos animais daqui de um mundo inferior como a Terra, esses seres continuarão sendo sempre plantas, animais e homens, né? Então, segundo os espíritos, em todos os mundos que são habitados por seres vivos e também seres inteligentes, os reinos são sempre os mesmos: mineral, vegetal, animal e hominal, tá? A maioria dos animais obram por instinto, mas muitos deles denotam acentuada vontade, revelando sua inteligência, embora limitada. Alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Então, essa aula de hoje é importante porque eu vejo, inclusive, alguns espíritas mesmo, né, talvez por uma falta de um estudo mais aprofundado, dizendo que o animal tem mediunidade, que isso é falso, isso não existe, né, dizendo que os animais têm inteligência, eles têm uma inteligência rudimentar, limitada. Então, o animal, o cão, principalmente, o gato, né, que é muito comum as pessoas criarem em suas residências, eles se ambientam aos donos da casa, ele reconhece os donos da casa e eles demonstram algumas atitudes de inteligência. Por quê? Porque ali não existe um espírito, existe um princípio espiritual. E esse princípio espiritual, ele está, digamos assim, se transformando no princípio inteligente. Apesar de se usar o termo princípio espiritual e princípio inteligente como sinônimos, didaticamente há uma certa diferença. Tudo que não é espírito é princípio espiritual. Agora, na, 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 nessa fase de princípio espiritual, existe o momento em que esse princípio espiritual vai se tornando inteligente. É por isso que ele é chamado de princípio inteligente. E essa inteligência, esse início da inteligência, ela ocorre no reino animal. Não é nem no vegetal, nem no mineral, tá certo? Ela começa a ocorrer no reino animal e em determinadas espécies de animais, tá? Então, por exemplo, segundo informação dos espíritos, o princípio espiritual começa a se transformar em princípio inteligente a partir de um réptil chamado lacertídeo, que são aquelas lagartixas de parede, aquelas chamadas, aqui no Nordeste se chama muito de víbora, né? Aquela branquinha, que se assemelha muito à cor da parede, tá certo? Então, a partir dali começa a surgir a glândula pineal, o olho pineal. Na verdade, não é a glândula, é um olho pineal. E segundo informação de alguns espíritos, é a partir do surgimento do olho pineal, que se transformará na glândula pineal, é que vai começar a surgir os primeiros vagidos de inteligência, tá certo?
Há neles uma espécie de inteligência que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam nem melhora alguma realizam. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, não pode ultrapassar acanhados limites, tudo devido à ação do homem sobre uma natureza maleável. Não há progresso que lhes seja próprio. Então, a gente vê esses animais de circo, né, que são treinados e tal. Então, aquilo dali eles passam por uma série de, 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 de repetições, não é? Essa educação que o homem dá ao animal, esse treino, esse adestramento. É, por exemplo, o animal faz alguma coisa, ele é punido. Se ele erra, se ele acerta, ele ganha uma recompensa. Então, isso vai se fazendo isso durante vários e vários e vários e vários dias, meses até que o animal se condiciona a fazer isso, mas não significa que ele tenha inteligência, tá certo? O progresso que realizam, né, no caso dos animais, pela ação do homem, é efêmero e puramente individual. Entregue a si mesmo, voltam aos limites que lhes traçou a natureza. Então, se você pegar um animal adestrado, não é? E depois soltar ele na natureza, ele vai reassumir o seu papel, a sua posição e a sua condição, tá? Por quê? Porque o animal, ele é um princípio espiritual, passando para princípio inteligente que não tem consciência de si mesmo, não tem continuidade no raciocínio, né, na intelectualidade, ele só tem o instinto que predomina e a inteligência que começa, né, bem sutilmente a se ser desenvolvida, diferentemente do homem, tá certo? Embora não tenham uma linguagem formada de palavras, possuem meios de se comunicarem. Essa linguagem é restrita às necessidades, como restritas são as ideias que podem ter, certo? Então, por exemplo, é comum você ver, eu já li um livro uma vez, se não me falha a memória, foi um livro de Leon Denis, ele falando sobre a inteligência dos animais. Ou foi Martins Peralva, eu não lembro. Tá? Ele dizia, um fato interessante, é que uma raposa pulou um muro, né, um muro de tijolo, né, cimento, essas coisas, de alvenaria, né, como se chama. E o muro, ele era bastante alto. Então a raposa subiu, pulou no quintal, roubou uma galinha. E, aliás, uma galinha não, um pato. E para ela sair do muro, o que é que ela fazia? Ela enfiava o bico do pato, né? Ela subia um pedacinho, enfiava o bico do pato numa das aberturas dos tijolos, aí subia mais um pouquinho, pegava o pato, enfiava no outro buraco mais acima, e assim até chegar em cima e pular com o pato. Aí, se você olha, isso é uma certa inteligência? É o que a gente diz. O animal ele tem o início do desenvolvimento da inteligência. Ele só não tem raciocínio contínuo. Ele não tem intelectualidade. Então, aquilo dali, na verdade, foi uma artimanha, né? Uma ação inteligente, mas limitada, logicamente, simplesmente pelo instinto de sobrevivência. Ele precisava fugir dali, porque a raposa sabia que se fosse capturada ia ser morta, né? E ela precisava fugir dali e levar o alimento, né? No caso, o animal que ela caçou, que era o pato, para o outro lado, para um local mais seguro para ela poder se alimentar. Então, essas situações interessantes que a gente observa nos animais demonstram inteligência, com certeza. Mas é preciso a gente entender que o animal não tem a inteligência, repito, segundo os espíritos, a distância do princípio espiritual do animal para o espírito de um homem é a mesma distância da gente para Deus. Então, veja como nós, como espíritos, estamos distantes, né, dos princípios espirituais. Resumindo, os animais possuem inteligência limitada, demonstram vontade, repetir aqui, desculpa, tá? Vontade própria e se comunicam entre si. Tudo é restrito aos atos da vida material. Como não possuem perispíritos, não tem mediunidade. A mediunidade, ela só pode ocorrer no perispírito, e quem tem perispírito é espírito. O princípio espiritual, ele tem um perispírito, ele é um projeto de perispírito, ele não tem perispírito, tá certo? Aí, repito, eu já falei esse assunto em outras aulas, né, do nosso estudo. Algumas pessoas dizem, ah, mas o meu gato, de vez em quando ele sente uma presença, o cachorro, o cavalo, enfim, sente.
mas ele sente porque a visão dele é mais apurada do que a visão do ser humano. O animal enxerga muito mais, né? A acuidade visual do animal é muito maior do que a do ser humano. E tem espíritos que são tão grosseiros, tão materializados, que ele passa, ele entra no campo visual, físico do animal. Aí o animal vê, se assusta, não é? Se arrepia e tal, e aquelas coisas todas. Mas não significa que o animal seja um médium vidente, tá? Então não vamos confundir a visão física do animal, que é bem mais apurada, não é bem mais potente do que a do ser humano, com mediunidade, tá certo? Seus germes, a espécie humana, tá? A gente agora está falando aqui da espécie humana. Deixa eu posicionar aqui. Assim como os princípios espirituais, os germes que os espíritos falam são as elaborações para que se formem os seres humanos a partir de determinada espécie do reino animal, no caso, os símios, não é especificamente o macaco, tá? Então, nós já falamos aqui em aulas passadas que dentro do processo evolutivo, um determinado princípio espiritual, quando ele chega a um ponto de maturidade dentro do reino animal, e isso vai ocorrer nos símios, em específico, alguém pode perguntar, mas por que nos macacos? Por que nos símios? Porque a baleia é inteligente, o golfinho é inteligente, o cavalo é inteligente, o gato. Porque o macaco, ele é, do reino animal, o único que se aproxima fisiologicamente mais do ser humano. Ele já consegue andar em pé, né? Ele já consegue andar com as duas patas, né, inferiores. E isso vai facilitar para quando esse princípio espiritual se transformar em espírito, e a gente já falou que isso é feito no plano espiritual por espíritos especializados nessa tarefa, e a gente não sabe como isso é feito, tá certo? Mas o que a gente sabe é que em determinado momento um princípio espiritual atinge um grau de evolução tão grande que ele é transformado em espírito. Esse processo a gente não sabe. Então, o macaco, por ele já conseguir caminhar em pé, vai ser muito mais fácil para esse espírito utilizar a organização física do macaco, tá certo? Para formar o seu corpo físico, ou seja, o molde, né, da organização física do macaco, e começar a sua jornada como espírito, como ser humano. No momento em que esse princípio espiritual ele é transformado em espírito, repito, no mundo espiritual, esse processo ocorre sempre no mundo espiritual, ele começa a aderir à estrutura, não é, física do macaco. Não é que ele incorpore num macaco e aquele macaco vire ser humano, não é isso, tá? Os espíritos que são responsáveis pela encarnação dos animais, e no caso do macaco, ele vai pegar aquele molde, né, daquela estrutura física que ele usa para que exista o macaco, e no lugar de colocar um princípio espiritual, ele vai colocar o espírito vai passar a coordenar aquilo. Então, se você observar, apesar de que os primeiros seres humanos eram muito parecidos com o macaco, e aí vem a explicação lógica, né, que constata que aquele espírito assumiu a estrutura do macaco, mas você veja que se colocar o homem, por mais parecido com o macaco, o homem primitivo, com o macaco, você vê que o homem já é mais evoluído, até fisiologicamente, não é? A forma de se comportar, de andar é diferente. Por quê? Porque no macaco existe um princípio espiritual e no homem existe um espírito, já é diferente, tá? Mas esse processo, né, de transformação, de se criar um perispírito, porque agora vai ser criado um perispírito, não é? Quando o princípio se transforma em espírito, ele agora vai ter um perispírito. Então, para ele aprender a lidar com o perispírito, dominar o perispírito, ele vai passar séculos e séculos, eu não sei quanto é o tempo necessário, tá certo? Eu sei que é muito tempo, no mundo espiritual até ele aprender a dominar o perispírito. Quando ele dominar o perispírito, é que ele vai ter as primeiras encarnações dele fisicamente falando, tá certo? Então, é isso que está querendo dizer aqui, não é? Os germes se encontravam também entre os elementos orgânicos, né? A preparação, o molde para que se tornassem humanos já existia, tá? E estavam aguardando o momento certo. É difícil estabelecer um limite entre os homens e os animais no tocante à estrutura orgânica, porque alguns animais demonstram uma visível superioridade sobre o homem. Então, fisicamente falando, a gente é muito inferior aos animais, né? Os animais são mais robustos, mais fortes, não é? Mais potentes, etc. Mais rápidos. Os sentidos dos animais são superiores aos dos seres humanos, tá?
Por quê? Porque eles não têm o raciocínio, não têm o intelecto, não têm a inteligência completa como tem no ser humano. E aí a gente é inferior fisicamente falando, mas em compensação a gente consegue desenvolver artifícios para que a gente se torne superior aos animais, não é? Graças à nossa inteligência. As roupas que a gente usa, as proteções, uma série de coisas, né? Óculos para a gente enxergar melhor e tal. Os animais recebem tudo o que precisam da natureza, enquanto o homem precisa inventar, com sua inteligência, tudo o que é necessário para a sua conservação e satisfação de suas necessidades. Então, foi o que a gente acabou de dizer. Por isso que tem essa diferença. Deixa eu reduzir aqui, tá? A superioridade do homem se dá por ser espírito, enquanto os animais são apenas princípios. Tá? Então, veja que a diferença é absurda, né? Em se tratando de órgãos físicos e suas funções, ainda falando da espécie humana, o homem e o animal se assemelham. Assim como os animais, ao morrer, o homem devolve à terra todos os compostos químicos que havia combinado para formar o seu corpo. Então, a gente sabe que tudo é feito de átomos, não é? E o princípio espiritual e o espírito, eles conseguem transformar a matéria inorgânica em orgânica. Então, na formação do corpo físico, tanto do homem como do animal, vai se juntar ali, reunir ali moléculas de hidrogênio, né, átomos de nitrogênio, de carbono, de oxigênio, né, de silício, enfim, os quatro que predominam, né, que tem mais em abundância, principalmente o carbono, que é o que predomina mais. Então, é o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio e o carbono, com o carbono sendo o principal, né? Então, quando o ser humano e o animal morrem, esses átomos retornam para a natureza, né, que vão compor e formar outras moléculas, outras substâncias, enfim, outros corpos, tá? O aparecimento do homem na Terra não se dá com Adão e Eva, como se diz na Bíblia. Eles são a designação de um tronco das raças. É tanto que na própria Bíblia, quem já leu, né, quando Caim mata Abel e foge, ele se casa por lá, ele encontra outra civilização, se casa, não é, e forma outra família. Ele não pode ter se casado com uma irmã dele, né? Porque aí seria o incesto. Veja que há contradições na forma de entendimento da Bíblia. Hoje a gente sabe que Deus condena o incesto, ou seja, o irmão ter relações com a irmã, casar com a irmã e ter filho com as irmãs, com a irmã, não é? Mas, se você for perguntar a determinadas pessoas de outras doutrinas, eles vão dizer, mas naquela época era possível, era permitido, hoje não pode. Ou seja, Deus vive mudando constantemente de ideia. Numa hora é proibido, outra hora não é. Tá certo? Então, na verdade, o que aconteceu é que Adão e Eva eram o tronco de uma raça, tá? Provavelmente entre os espíritos que foram exilados da Capela, do sistema lá, do sistema planetário da Capela, que é uma estrela binária, e em algum desses planetas que orbitavam essas estrelas binárias, essa estrela binária, né, ou seja, são duas estrelas, Capela é a estrela, não é o planeta, tá? Então, em algum determinado planeta lá, esses espíritos foram extraditados, né, foram expurgados de lá para vir para um mundo inferior. O que ocorre, essas mudanças ocorrem em todos os mundos, né, elaborado pelos espíritos superiores. Vai acontecer aqui com a Terra. A Terra vai chegar um tempo também que tem muitos espíritos recalcitrantes que não vão reencarnar mais na Terra, eles vão para um mundo inferior à Terra, assim como aconteceu com esse planeta lá do sistema da Capela, certo? Então, Adão e Eva é um tronco dessas raças de capelinos que vieram, né, reencarnar aqui e que formaram essa civilização. E que, para o pouco entendimento, né, que aquelas pessoas tinham naquela época, eles eram os primeiros homens, mas na verdade não eram, né? As diferenças físicas e morais existentes entre as raças humanas na Terra estão relacionadas à ação do clima, da vida e dos costumes, né? Então, por isso que existem essas variações. Pessoas brancas, pessoas de pele parda, pessoas de pele escura, pessoas de pele vermelha, né? Como chamam os indígenas, enfim. Tudo isso se dá por essas características geográficas, não é? De hábitos, etc. Uma série de coisas. O reino inorgânico são também conhecidos como seres inertes, sem vida, tais como os minerais, inclusive a água, as rochas e os cristais. Podemos incluir também todos os elementos químicos. Então, os átomos, como a gente já viu em aulas passadas, fazem parte do reino mineral. Não é? Esses átomos vão formar rochas, vão formar cristais, vão formar água,
enfim, vão formar uma série de elementos inorgânicos que não têm vida, tá certo? Apesar de existir um princípio espiritual coordenando ali, mas a vida biológica ainda não existe. Por quê? Porque o princípio espiritual ainda não sabe como coordenar a vida. São princípios espirituais menos evoluídos. Os mais evoluídos já vão começar a transformar o reino inorgânico em orgânico, tá certo? A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos, tá? Então, todos nós somos feitos de minerais, não é? De átomos, etc. Dos elementos químicos que desempenham um papel principal, destacamos o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, né? Que são os elementos, e o nitrogênio também, né? Que são os principais, como nós falamos, na formação do reino orgânico, tá certo? Esses átomos aqui. A diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades. Então, a diferença que existe na combinação desses átomos é que vai dar as variedades de substâncias orgânicas que existem na natureza, tá? Então, músculos, ossos, sangue, bilis, nervos, matéria cerebral, gordura, seiva, madeira, folhas, frutos, essências, óleos, resinas, enfim, tudo é formado pela combinação dos átomos. Todo esse processo é coordenado pelas energias simples, que são princípios espirituais, e também o princípio inteligente, tá certo? Então, com isso, a gente encerra esse assunto, não é? A gente encerra esse roteiro de número 29, tá certo? E encerra esse assunto sobre os reinos inferiores, tá certo? O roteiro 29, que é o próximo, nós vamos falar sobre a reencarnação. Então, temos a primeira aula, né, que é a aula de número 140, tá certo? A parte um, a gente vai falar sobre os fundamentos, não é? E as definições sobre a reencarnação. Depois a gente vai falar sobre as provas, não é, da existência da reencarnação, e com isso a gente vai encerrar esse volume 2. Então, faltam dois roteiros, não é, para a gente encerrar. São dois roteiros, tá? Que podem ter entre duas e quatro aulas, mais ou menos. Eu não lembro agora especificamente. Então, encerrando esses dois roteiros, a gente vai terminar esse curso Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. E, ao terminar, a gente vai entrar no Estudo Básico do Espiritismo, volume 3, que é o último volume dessa parte dos princípios básicos da doutrina espírita, tá certo? Aqui nós deixamos sempre o nosso e-mail, né, para qualquer contato que vocês quiserem, e também o endereço do nosso blog, para quem quiser, tá certo? Vocês estão vendo o vídeo, se quiserem pegar o endereço, é só dar uma pausa aí no vídeo e copiar o endereço, tá? E nesse blog nós estamos sempre publicando matérias e assuntos interessantes, tá bom? Então, um grande abraço para todos, até a próxima aula e que Deus nos abençoe hoje e sempre.